Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trarei 4 repertórios coringas que se encaixam em praticamente qualquer tema. E com isso vocês garantem ponto na competência 2. Mas lembrando, não é apenas isso, você tem que compreender o tema e tem que também compreender o tipo de dissertativo do Enem, que é dissertativo argumentativo. E com isso você já tem o primeiro vídeo, que é falando sobre a estrutura da redação. Então, qualquer coisa vocês vão lá e conferem novamente. E após eu falar sobre o repertório, eu também trarei um exemplo de uma introdução que eu fiz usando esse mesmo repertório para que vocês tenham noção de como que fica na redação de vocês e como começar. Então vamos lá, começar a ler aqui para vocês. Na obra pré-modernista, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor Lino Barreto, o Major Quaresma, admirador das riquezas oriundas do país, acreditava que, se superado alguns desafios, o Brasil alcançaria o patamar de nação desenvolvida. Então esse é o repertório. Eu comecei assim a minha introdução e após eu venho trazendo uma contrariedade. Você pode usar o conectivo no entanto, contudo, todavia, entretanto, tem vários de oposição. Já dá um choque no leitor quando você faz isso. Eu, particularmente, gosto muito de usar. E esse, no caso, foi o primeiro passo da minha introdução, que é o contexto, ou repertório. E depois você vem apresentando o tema e após você usa as duas teses, ok? Então lá eu fiz assim. No entanto, ao observar as adversidades que parte dos ciclistas enfrentam para que haja inclusão nas ruas brasileiras, percebe-se que esses obstáculos ainda não foram superados. Então aqui eu já apresentei o meu tema, que é o quê? Desafios para a inclusão dos ciclistas nas ruas brasileiras. Então, eu fiz a relação, coloquei o meu repertório e conectei ele dizendo que ainda há desafios, porque aqui o Major Quaresma dizia que precisava de alguns desafios para que o Brasil se tornasse nação desenvolvida, só que aí eu falei o quê? Que não, ainda faltam vários desafios, principalmente na inclusão dos ciclistas nas ruas brasileiras. Então, com isso, eu quebrei um pouco da expectativa e mostrei que lá na obra fala uma coisa, mas aqui no real, na vida no Brasil, é diferente, entende? Então já quebrei essa expectativa. Já fiz o contexto e apresentei o tema. E após a gente vem com as nossas duas teses. Eu coloquei assim: tal problemática ocorre devido, entre outros fatores, ao comportamento governamental e ao individualismo. Então a minha tese 1 foi o comportamento governamental e a minha tese 2 o individualismo. E com isso eu já finalizei a minha introdução, tá? E até os meus professores disseram que ficou ótimo, então realmente dá certo. Vocês podem usar, se vocês não tiverem um repertório em mente sobre o tema, e começar a sua introdução com aquele impacto mesmo, seria ótimo usar essa introdução, tá? Esse repertório. Então vamos lá pro segundo repertório. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então esse é o nosso repertório, e agora eu vou apresentar o nosso tema, tá? Eu já tô mostrando aí na minha introdução. De maneira análoga ao trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, é possível estabelecer uma relação entre as pedras no caminho e os desafios para a implementação do esporte como combate à criminalidade. Então, assim, vocês estão percebendo que eu conectei o meu repertório com o tema. Então, vocês não podem simplesmente colocar o repertório e já falar sobre o tema. Não, vocês têm que ter uma conexão aí entre o seu repertório e o seu tema. Se você não fizer isso, vai estar errado. Vai estar como se o seu repertório estivesse solto no texto. Você não pode fazer isso. Por isso que é tão importante os conectivos. E é importante você usar, assim, essas referências. Tipo aqui, a gente colocou: é possível estabelecer relação entre as pedras do caminho, e coloquei o tema. No caso, o tema foi os desafios para a implementação do esporte como combate à criminalidade. Entendam isso, tá? E agora a gente vem apresentando a nossa duas teses. Dessa forma, procura-se entender de que maneira a negligência governamental, tese 1, e a desigualdade social, tese 2, impedem a potencialização dessa ferramenta social tão importante. Então aqui eu finalizei a minha introdução. E esse também, ele se encaixa em qualquer tema, porque se você pensar sempre, o tema do Enem será um problema. Então você dizer que tem pedras no caminho é como se fosse esse problema. E você tem como relacionar, falando assim: dá pra fazer a relação entre as pedras no caminho e tal, que é o tema, entendeu? Sempre vai dar pra relacionar. E é isso. Agora nós vamos para o nosso terceiro repertório, ok? O nosso terceiro exemplo é a Constituição Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, garante direitos básicos ao cidadão brasileiro.
como saúde, educação, moradia e lazer. Então, você não precisa colocar essa parte como saúde, educação, moradia e lazer. Mas, tipo assim, se o tema estiver falando sobre falta de saúde da população, alguma coisa relacionada à saúde, você pode colocar em Constituição Brasileira e dizer como a saúde. Você não precisa colocar as outras vertentes, que é saúde, educação e lazer. A educação, como foi dos surdos, não lembro o ano que o Enem cobrou, mas então você poderia colocar, começar a sua introdução, a sua redação com a Constituição Brasileira, porque ela fala que ela garante, ela tem o direito de garantir a educação das pessoas como um todo. Então é um direito ter a educação para todos. Se as pessoas, os surdos, não estavam tendo essa educação efetiva, é porque essa Constituição não estava sendo realmente efetivada, entenderam? Então eu fiz assim na minha introdução, esse aqui já é o meu. O tema foi a problemática da saúde preventiva no Brasil. Eu comecei assim. Embora a Constituição Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, garanta direitos básicos ao cidadão brasileiro, percebe-se que, na atual realidade do país, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito à saúde preventiva. Então, eu já coloquei aqui, em uma única frase, coloquei o repertório, que foi a Constituição Brasileira, e já introduzi o meu tema, que é saúde preventiva. E agora eu venho colocando as minhas duas teses. Tal problemática ocorre devido, entre outros fatores, à ausência de informações governamentais, sobretudo governamentais, já foi a minha primeira tese, e a desigualdade social, minha segunda tese. Podem perceber que foi muito parecida com a outra que eu falei, a primeira aqui, introdução que eu trouxe a vocês. Por quê? Porque o governo, na maioria das vezes, você tem como colocar esse argumento, essa tese para você. Porque é o governo que tem que garantir vários direitos das pessoas, então vai ser uma tese muito usada e também a desigualdade social. Então é isso. Agora a gente vai para o nosso quarto repertório, ok? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, garante os direitos básicos ao ser humano, como liberdade de expressão, segurança, educação, etc. Então é a mesma coisa desse último repertório que eu acabei de dizer para vocês. É o relacionado a direitos, a leis. Então, aqui também está dizendo como liberdade de expressão, segurança e educação. Então, se por acaso estiver falando sobre algo que envolva falta de liberdade de expressão ou algo que não esteja seguro ou sobre a educação, vocês podem usar, eles fazem o mesmo esquema. Colocam lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembrando que é em letra maiúscula. Colocam e, de acordo com o que for relacionado ao tema, ou falta de liberdade de expressão, vocês podem usar esse tema, ok? Então é isso. Esse eu não tenho um exemplo, mas eu acho que, como é muito parecido com o último, vocês conseguem relacionar e ter uma ideia de como seria, tá ok? E é isso, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curta o vídeo, comente algo que você tenha dúvida ou que você acha relevante. E se inscrevam, por favor, aqui no vídeo. Muito obrigada. Beijos.